Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad e você está em mais um episódio do Exprocast, nessa temporada super especial, gravando dentro do nosso stand no Conar 2025, num estúdio em parceria com a revista Você RH. Vamos trabalhar? Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre o poder da responsabilidade social corporativa para transformar realidades. Para falar disso, a gente está trazendo um parceiro super especial, que é a Leroy Merlin, que tem uma parceria conosco no projeto Formar, que há mais de 4 anos contribui para um futuro mais justo e inclusivo para jovens em situação de vulnerabilidade. Para entender como é que funciona isso e principalmente como é que a Leroy leva essa questão a sério, eu estou aqui no estúdio com Mauro Filgueiras, que é gerente de desenvolvimento responsável da Leroy Merlin. Mauro, obrigado por aceitar nosso convite. Saad, eu que agradeço, super agradeço o momento, agradeço estar nesse bate-papo aqui contigo. É um prazer estar aqui em nome da Leroy Merlin, principalmente com um parceiro tão especial como a Espro. Muito obrigado. A gente agradece e sabe que a sensação é a mesma. A admiração é mútua das entidades, da empresa, como a gente consegue construir coisas tão poderosas juntos, né? Antes de começar, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Como é que é a sua carreira, por onde você passou, como é que você foi parar nessa cadeira de responsabilidade social? Que legal. A história é longa, Saad. Eu vou tentar resumir nós temos aqui. Tempo. Bom, primeiro eu venho de uma área da extrema periferia de São Paulo, então eu tenho muito orgulho de falar isso, Saad. Até visto pela área que eu trabalho hoje. Perfeito, eu estou onde eu queria estar. Perfeito. Isso é muito legal. Então, eu sou filho de roceiros que vieram de Minas Gerais para São Paulo para ganhar a vida, história da maior parte dos brasileiros. Você nasceu aqui ou você é mineiro? Não, eu nasci em São Paulo. Meus pais vieram de Minas. Tá bom. E nasci e me criei numa cidade de Mauá, no ABC Paulista, Ok. que é uma área periférica do ABC, é uma das cidades com maior índice de favelização do ABC Paulista, né? Então eu venho desse histórico, Saad. Comecei a trabalhar no varejo e na época que eu comecei, o varejo era muito marginalizado, né? Sim, então as pessoas queriam ir para as grandes indústrias automotivas, enfim, que pagavam melhor. E é interessante porque o pessoal não queria trabalhar de sábado, domingo e feriado. Então, todos que optavam aí para o varejo eram vistos como pessoas que, puxa, tem baixa qualificação, enfim. Entendi. Além de que isso daria história para um outro podcast, né? Com certeza. Comecei no varejo, trabalhei numa empresa antes da Leroy Merlin, fui gerente dessa empresa, que era uma empresa de decoração. E quando tive a oportunidade de ingressar na Leroy, Saad, eu vi o tamanho da empresa, qual era a estratégia, né? Porque a Leroy participa de um grupo chamado ADO, que é um grupo francês, e eu me inscrevi para a vaga de vendedor. Então eu era gerente fora. Perfeito. E vim para a vaga de vendedor para reaprender o que é uma empresa. Mas esse movimento, eu entendo também que você fala assim, ó, eu estou aqui próximo do teto nesse lugar, eu vou começar menor, mas o teto do outro lugar é bem mais alto, né? Exatamente, exatamente. É uma decisão corajosa. E Saad, tem uma coisa interessante, que no discorrer aqui da nossa conversa nós vamos falar disso, mas quando eu fui pesquisar sobre a Leroy, eu acredito muito em cultura empresarial, né? Nós estamos falando aqui, nós vamos falar de responsabilidade social. Com certeza. E às vezes as empresas falam de responsabilidade, mas isso não está dentro da cultura. E aí não dá certo. Perfeito. Então olhei, me apaixonei pela empresa, entrei como vendedor, trabalhei 9 anos em loja. Então, nesse período de loja, entrei vendedor, coordenador comercial, fui gerente comercial de todas as seções da Leroy. Fui gerente de gestão, gerente de supply. Depois fiz uma migração para a universidade corporativa, fui fazer treinamento para diretores comerciais e gerentes comerciais dentro da universidade corporativa. Muito legal. Nesse período, Saad, eu ingressei na Leroy, eu tinha 26 anos, vou fazer 50 esse ano, né? Então tenho 23 anos de empresa. Eu não tinha nenhuma graduação. Eu tinha o ensino médio, como era chamado, completo. Mas eu fiz todo o meu processo de graduação, de pós, então eu sou graduado em administração de empresa, tenho 5 pós-graduações. Que demais. Recursos humanos, desenvolvimento responsável pela PUC, então eu fui me aperfeiçoando dentro da empresa e isso já também faz um gancho a essa responsabilidade social que a empresa tem. Tá. Porque ela tinha um gerente que não tinha a graduação e quando viu a necessidade, o que ela fez?
ela me apoiou, Investiu em você. investiu em mim para me desenvolver como pessoa. Você sabe que a gente recebeu o Conrado Schillhauer aqui, que é o cara que fala de lifelong learning, de aprendizado ao longo da vida, é um puta gênio. Eu acho que tem um livro dele aqui em cima, um verdinho. E ele ajudou a construir esse conceito aqui no Brasil, do lifelong learning, e é isso, né? Quando você aprende que você vai ter que continuar estudando pro resto da vida para continuar valioso, é um divisor de águas, né? Porque eu imagino que você não fez o curso que você quis fazer. Você entendeu que tinha um negócio ali que você precisava aprender. Não é só porque você queria. Não, ó. Se eu quero caminhar naquela direção com a minha carreira, eu preciso desse conhecimento que eu não tenho. Aí o mercado mudou, as coisas mudaram. Aí dentro ali da Leroy surgiu uma oportunidade. Pô, mas isso aqui eu não tenho. Pô, deixa eu fazer um outro curso. Eu entendo que é um movimento que o mercado, a vida vai te demandando e você vai entendendo que é importante seguir nesse caminho. Foi mais ou menos assim? Foi exatamente isso. E a empresa me deu a oportunidade de olhar para isso junto com ela. Então, eu fiz primeiro administração de empresa, e aí, olha que interessante, né? Fiz recursos humanos, porque eu migrei para a universidade corporativa, Ok. então ia conhecer um pouco mais de comportamento humano para oferecer os treinamentos adequados para o público Perfeito. que eu tinha. E a última pós-graduação que eu fiz foi em desenvolvimento responsável, que é a área que eu estou. Legal. Então, Saad, quando eu olho para o meu histórico de vida e olho a empresa, né, a Leroy, ninguém fica 23 anos numa organização Claro, se não tem fit cultural com Claro. aquela organização. claro. E hoje eu tenho oportunidade, você falou do projeto Formar aqui, talvez a gente vá entrar mais no detalhe, Sim, né, Saad? Mas eu penso, puxa, como teria sido diferente para mim, lá naquele momento mais periférico, de vulnerabilidade, se eu tivesse tido uma oportunidade como a que a gente traz Perfeito. para esses jovens hoje, com todo o profissionalismo envolvido. Então, de maneira muito rápida na área profissional, esse é o Mauro que está na Leroy. Você sabe, Mauro, que a gente já vai falar do projeto Formar, mas tem um negócio na Leroy que mexeu comigo, que quando a gente estava começando a conversar, entender como seria, e co-criando o programa e tal, você me falou, eu já esqueci aqui, o nome do executivo que veio da França para cá, que é da área de responsabilidade social da França, né? Então, você mandar um executivo de fora para cá para olhar um negócio antes dele acontecer e validar a entidade do terceiro setor que vai... Pô, esses caras levam isso a sério. Quanto custa o tempo desse executivo colocar no avião e hotel? Então, assim, ele não veio... Ele veio para olhar a gente. Então, assim, depois que acabou a reunião, eu tava brincando, pessoal, antes, né? Que meu francês né? É abajur, bidê, broche, bonjour, ça va, acabou. E a minha sorte é que ele falava inglês, então a gente conversou, alinhou, ele perguntou um monte de coisa. Ele foi em Itaguaçu, onde a gente tem uma unidade ali na Vila Nova Cachoeirinha. Aí ele foi lá na Matriz conversar com a gente. Depois que ele foi embora, outras pessoas seguiram conversando até a gente fazer a primeira turma. E aí a gente fez a primeira turma, tinha um monte de coisa para melhorar, a gente fez a segunda, tinha um monte de coisa para melhorar. Hoje, esse ano, a gente está fazendo 13 turmas com vocês, né? Então, a gente tem muito orgulho dessa evolução, dessa construção conjunta, dessa confiança que vocês têm na gente, de assim, apontar o erro, deixar a gente consertar e seguir juntos e tal. Mas, principalmente, de a gente ter como parceiro uma entidade que é tão séria nessa questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, que é difícil de ver. A gente vê muita empresa que tem isso no seu site, que tem uma área disso, mas quando você vai ver, não se sustenta. E a gente fica triste, porque a gente precisa de parceiros como você. A quantidade de jovem que nos procura todos os anos em busca de uma oportunidade é absurda. São mais de 200 mil jovens que espontaneamente acessam o site do ESP e falam assim, quero uma oportunidade de emprego. E a gente caminha para o mercado 60 mil jovens todos os anos. A gente capacita mais uns 10 mil todos os anos. Ok, e os outros 130 mil, como é que eu faço, né? Então, tendo empresas como você, a gente fica muito feliz que a gente abre outros caminhos, né? Vamos falar um pouquinho da sua área na Leroy, né? Eu sei que vocês não têm só o Projeto Formar, você tem outras iniciativas super interessantes e queria que você contasse um pouquinho do que a Leroy faz nessa parte de responsabilidade social. Tá, legal. Eu vou começar trazendo o que nós falamos aqui, Saad, que é não só a Leroy, mas o Grupo ADO tem um documento estratégico que se chama o Make It Positive. Tá. E lá nós temos 3 grandes pilares.
O primeiro pilar é pessoas. O segundo grande pilar que nós temos é sociedade. Tá. E o terceiro é sustentação do negócio. Tá bom. Então eu preciso... E o porquê que eu estou trazendo isso aqui nesse bate-papo nosso? Todas as ações da Leroy Merlin Brasil, independente de impacto positivo ou desenvolvimento responsável, que é minha área, o comércio, quando está fazendo os objetivos estratégicos, seja num plano de 3 anos ou seja o de curto prazo de 1 ano, ele precisa olhar para essas orientações estratégicas. Então todas as ações são tomadas com base nessa orientação, sejam elas ambientais ou sociais, para as tomadas de decisão. Partindo daí, eu consigo participar de toda a construção de objetivo de todas as áreas e falar o que nós precisamos dentro das nossas ações sociais. Tá. Vou te trazer um exemplo até sobre o programa que vocês são nossos parceiros. O grande pedido da empresa é: eu quero em todas as lojas. Nós temos 56 unidades de negócio hoje. Tá. E a minha briga é o contrário, né? Gente, olha, nós precisamos expandir de maneira orgânica para que a gente consiga entregar com a mesma qualidade que o Espro nos traz hoje em todas as praças que nós atuamos. Então não é desenvolver um parceiro local. Isso seria legal? Seria legal. Mas já que eu estou tendo que atender a sociedade, eu preciso dar a mesma qualidade que nós começamos aqui em São Paulo, sabe? Essa é a grande preocupação. Saindo dessa questão do formar, tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, que eu acho muito interessante. Quando nós olhamos para a sociedade, nós temos uma taxa de analfabetismo funcional acima de 80%. Né? E essa é uma dificuldade gigante de contratação hoje. Imagino. Nós estamos falando que as pessoas não conseguem fazer contas básicas, né? Ou fazer uma leitura de um texto e conseguir traduzir e explicar o que ela leu para outras pessoas. Então nós temos um trabalho, eu comentei aqui sobre, né, a minha trajetória, a questão da graduação, enfim, mas nós temos programas de capacitação básica, de formação básica, de letramento, de matemática básica, para 100% dos nossos colaboradores de base, e isso é estendido para os familiares. Para os familiares também. Então hoje, para você ter uma ideia, nós temos dentro da nossa plataforma, de maneira ativa, 7.600 colaboradores, pouco mais de 7.600 colaboradores que usam, que bebem dessa fonte para se formar, e mais de 700 familiares que fazem os mesmos treinamentos. E aí vai de matemática e português básico, como eu te trouxe, até graduação. Então nós temos filhos de colaboradores que, através do nosso incentivo, fazem a graduação hoje para se aperfeiçoar de maneira profissional. Muito legal. E pessoal também. Muito legal. Nossa, e faz tanta diferença porque o fato dele conseguir entender o que ele está lendo, né? Ele aprender a ler é uma coisa e entender o que ele está lendo é outra, né? Então, é uma libertação, né? Ele passa a ter autonomia, ele passa a poder fazer várias outras coisas. Passa a poder continuar estudando autonomamente, porque agora Exatamente. Eu sei ler, agora, né? É um negócio muito bacana. Vamos entrar um pouquinho no formar, e a gente vai indo e vindo e tal. Ótimo. Então, vou olhar do lado, vou contar um pouquinho como é do lado do Espro, e você vai costurando comigo, né? Ótimo. Então, a gente tem um programa que começa com uma demanda de uma loja, de uma unidade da Leroy. No momento que a gente define que vai operar com essa unidade, a gente tem uma figura de um articulador social que vai no território, no entorno da loja, buscar jovens para que possam ser capacitados. Esse programa acontece a várias mãos, a capacitação. Tem um pedaço que acontece dentro do Espro, tem um pedaço que acontece na própria loja, que para mim é a coisa mais valiosa que tem. Então lá no Espro a gente vai falar de cidadania, de cultura corporativa, de como se comportar no ambiente de trabalho, vai falar de segurança no trabalho, mas vai falar também de soft skills, vai capacitar um pouquinho no pacote Office para ele ter o mínimo de noção de como trabalha com aquilo e tal. E ele vai se desenvolvendo e a gente vai mexendo também na autoestima dele, né? Para ele perceber que ele é capaz de chegar onde ele quiser, dele ter consciência que não é uma linha reta, que não vai ser fácil, mas que ele pode chegar desde que ele se empenhe e tal, né? Complementarmente a isso, ou simultaneamente a isso, nos dias do treinamento dentro da Leroy, ele vai estar lá no chão da loja, acompanhando uma venda, olhando como é que a gente repõe o estoque, como é que você monta uma gôndola, como é que você faz uma ativação e tal.
E aí o próprio jovem vai se identificando. Não, eu gosto mais de atender as pessoas, não, eu gosto mais de ficar na retaguarda, não, pô, cobrar é legal lá. E quando eles vão evoluindo sobre o olhar dos colaboradores da Leroy. Quando chega lá no final, a gente tem uma formatura. Nessa formatura eles vão falar do objetivo de vida deles, mas eles vão fazer uma apresentação de uma área da Leroy. Ele escolhe a área. Né? E eu lembro que a primeira formatura que eu assisti na loja da Marginal Tietê, teve um menino que fez uma apresentação de cerâmica. Acabou a apresentação, eu cheguei para o Marcelo, que foi a pessoa que fez o primeiro, fechou do lado do Expo, falou, Marcelo, se a Leroy não contratar, eu vou contratar esse menino. Cara, esse menino é um vendedor nato aqui, cara. Eu nem preciso, eu tô querendo comprar esse negócio. Ele soube explicar o que era, como funcionava, onde não podia colocar. Então já falou assim, eu não quero te vender de qualquer jeito, não. Se o seu problema é esse, você não vai conseguir usar esse produto. Eu falei, caramba, meu. E no final, ele acabou sendo contratado como funcionário, se eu não me engano. Ele nem foi aprendiz. Foi direto ele como funcionário. Já foi como funcionário, né? E na primeira delas, ou na segunda, a gente também fez um reforço capacitando os familiares em pequenos reparos, como trocar uma torneira, instalar um interruptor e tal. E a loja também indicava os pais como fornecedores desse serviço. Instaladores, enfim. Eu falei, cara, esse modelo aqui é um modelo tão poderoso que ele impacta o território com uma força, né? Que o jovem que não foi contratado pela Leroy, ele está pronto para trabalhar, inclusive, na concorrência. Exato. Ou em qualquer outro segmento, porque ele aprende a vender, ele aprende a se relacionar, ele aprende... E o ponto aqui é um negócio contínuo, quer dizer, daqui a 1 ano e meio, você tem uma outra leva de aprendizes que tem que entrar aqui. Isso aqui funcionou nessa loja, olha, a gente tem uma outra loja para fazer. O jovem teve algum problema e não pôde continuar no programa, os que fizeram antes já estão na lista ali para ser... Exato. Então, assim, eu fico até emocionado desse programa, que para mim ele é tão harmônico. E eu dou exemplo, eu te juro, Mauro, eu falo para todo mundo desse projeto. Cara, que legal. Em qualquer segmento, eu falo, cara, deixa eu te contar o que a gente faz com a Leroy. E eu falo assim, ó, isso que eu te falei, tem alguma forma de fazer algo parecido no seu segmento, com a sua empresa? A gente senta e constrói junto. Isso, para mim, aqui é o suprassumo do impacto social. É uma empresa que está comprometida, que coloca dinheiro, ou seja, cada programa desse é financiado pela Leroy, né? Tem toda a inteligência social do Expo, mas ele é financiado pela Leroy. Esse programa funciona como processo seletivo, mas ele também é uma capacitação, né? O entorno da loja, todo o território ali, ele é impactado muito positivamente, né? E tem um respeito dos colaboradores da Leroy com os jovens, que é uma coisa linda de ver, né? Mesmo aqueles que você percebe que estão distantes ainda de ser contratado, que tem uma jornada um pouco mais longa ainda, cara, ninguém é destratado, está todo mundo ali sendo inspirado ou estimulado de uma outra coisa, né? Vou fazer um parênteses, sabe? A gente tem um programa de tecnologia no Expo em parceria com uma escola. E aí a gente precisa de 3.000 jovens para fechar uma turma de 30. Porque ele vem com gaps do ensino público de lógica, de entendimento. Os outros 2.970, à medida que a gente vai vendo que eles não têm a ver com tecnologia, não é que eu falo que ele não serve. Eu falo, ó, você tem um perfil mais para tal segmento, segue aqui. Tem outra oportunidade. Continua aqui, ó. E então, assim, a gente também deixa claro que os espaços são para várias pessoas de diversas formas e que nunca vai ser uma linha reta, né? E esse cuidado a gente percebe também nos colaboradores. Eu vou parar de falar, senão você não vai falar nenhum momento aqui, que eu adoro... Fala um pouquinho do... Sabe, é maravilhoso porque você está falando e me vieram... Sabe memória afetiva? Né? O Expro começou... Nós começamos... O Expro já é parceiro da Leroy há um bom tempo sobre atração... Na aprendizagem, enfim, isso aí. Na questão da aprendizagem. Mas, efetivamente, com a área de desenvolvimento responsável, nós já tínhamos o projeto Formar com um outro parceiro, e aqui, é claro, fazendo uma baita responsabilidade, uma baita referência ao passado, mas eu senti que a gente precisava, quando eu assumi a área, eu falei, puxa, a gente precisa revitalizar. Fazer diferente. Algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Foi quando nós buscamos vocês,
Mas nós tivemos vários ganhos indiretos que eu não conseguia, eu não consegui visualizar antes. E eu vou trazer alguns aqui para você. Qual foi a minha proposta quando eu cheguei no time? Falei, olha, nós precisamos ajudar esses jovens a se preparar para ingressar no mercado de trabalho, com coisas que para nós, que somos uma empresa multinacional, vai parecer extremamente basal, extremamente básica, mas que para esse colaborador, porque o que acontece? Você vai ascendendo socialmente e a gente tem uma tendência natural de ficar muito descolado da realidade, que é a realidade da maior parte da população. Perfeito. Essa foi a primeira coisa que eu tratei com o meu time na época. A segunda essa ação ela precisa, é claro, que desenvolver esses jovens. Se eu conseguir contratar, eu vou ficar muito feliz, mas vou ficar mais feliz ainda de preparar esse jovem para o mercado. Se eu não conseguir preencher minhas vagas com esse jovem, eu conseguir oferecer algum tipo de benefício para esse jovem para o mercado, nós temos jovens que foram formados pela Leroy que estão na concorrência, e eu estou muito feliz por isso. Perfeito. Né? Então isso é maravilhoso. Nós, puxa, isso na primeira turma, sabe? Que foi aquela que nós fomos e tivemos, e você trouxe aqui o exemplo, que para mim foi maravilhoso. Eu falei, uau, olha o potencial que nós temos de desenvolver até novos serviços, né? Porque nós criamos um ecossistema. Exato. De empregabilidade, de serviço para os familiares, enfim. Só que tem um ganho indireto que nós não medimos. Eu acabei de trazer aqui nesse bate-papo nosso que nós vamos ascendendo socialmente e a gente vai ficando descolado. Eu tenho amigos da onde eu morava ainda. Claro. Mas eu vou lá 2 vezes por ano. Eu vou, bato um papo, eu não sei o que efetivamente está acontecendo lá mais. Verdade. Como é que eu me reconecto com isso? E nós conseguimos fazer isso através do Formar. Porque vamos pensar o seguinte... Nós temos um gerente comercial na loja que é responsável por alguns milhões de reais de venda no ano, que é responsável por um estoque gigante e que é responsável por um time. E que a pressão diária é por faturamento. Claro. Ele precisa vender. Mas como que ele se relaciona com essa equipe? Como eu bato o olho num colaborador, Saad, e falo assim, puxa, ele não está de bem com a vida hoje. E eu não penso que esse colaborador ou mora no extremo leste de São Paulo, ou no extremo sul, e que demorou 3 horas para chegar para trabalhar. Perfeito. Né? E olha que coisa maravilhosa, Saad. Todos os gerentes hoje os gerentes brigam para participar, brigam de maneira positiva, claro, mas claro. Não, eu quero participar. Porque esse período que você falou que é feito dentro da loja, quem faz a formação de negócio para esses jovens são nossos gerentes. É a RH da loja, é o diretor da loja. Nós temos um diretor que faz questão. Olha aí. Vou te contar uma história de Fortaleza. Um dos nossos diretores regionais se chama Ricardo Dinelli. E eu fui acompanhar a turma de Fortaleza, tive um problema no voo, cheguei lá atrasado. A hora que eu cheguei na sala, o Ricardo Dinelli, que é esse nosso diretor regional, que cuida de toda a regional litoral, estava ensinando os meninos a construírem um LinkedIn, os que tinham smartphone. Uhum. Pessoal, vocês querem se conectar comigo? Eu vou aceitar vocês na minha rede social profissional. Sensacional. Eu faço questão de acompanhar o trajeto de vocês. Então, olha para você ver a conexão e aí isso para mim é um ganho indireto. Total. Que nós não tínhamos medido. Total. Não, e qual o valor para um jovem que ainda não entrou no mercado do trabalho ter uma pessoa C-level batendo um papo com ele ali de igual para igual, Exato. Né? Você sabe que no final da aprendizagem e no final dos FMTs, a gente tem um pedacinho que é a construção de projeto de vida e de currículo. E no construção de currículo tem LinkedIn. Eu sei quando eles estão no final que eles ficam me acionando. Aí tem o João, não sei o que, participante do projeto Formar, não sei o que lá. Maria, não sei o que lá, aprendiz do Espro na Leroy Merlin. Eu aceito todo mundo. Então, e vale aqui para você. Se você é aprendiz do Espro, você está participando de algum projeto, você pode me acionar no LinkedIn que eu vou te aceitar. Que legal. Né? Mas põe foto, faz bonito certinho, né? Põe fotinho, põe seu nome, faz a descrição do que você, onde você estudou, o que você fez no programa, né? Porque senão eu não vou saber que é você. Mas todo jovem que me aciona no LinkedIn, eu aceito. Exatamente porque eu tenho que comprovar o que eu estou dizendo. Você pode chegar onde você quiser. Mas você tem que ter coragem de ir atrás, você tem, né? É isso, né, cara? E isso, mais uma vez, né? Lembra que eu falei lá sobre os 3 pilares, né? Então nós temos, para mim, o Espro é resultado
do que nós buscamos de maneira estratégica na empresa. Porque você comentou sobre o treinamento para a família, nós estamos falando de sociedade. Isso. Eu estou falando de oportunidade para pessoas em vulnerabilidade. Então, eu estou ajudando essas pessoas a melhorarem como pessoas dentro da sociedade. E eu estou cumprindo o meu terceiro pilar, porque nós temos pessoas, nós temos profissionais dentro da empresa hoje. E olha que coisa maravilhosa, né, Sade? Nós estamos falando de alunos até ontem, que são profissionais maravilhosos que estão dentro da empresa hoje. E que a empresa colhe resultados muito bons com esses jovens. E aí você vai, daqui a 5 anos, ter um projeto Formar acontecendo, e o jovem que passou pelo projeto Formar e foi contratado, você acha que ele vai querer ficar fora disso? Não vai. Não, cara, deixa eu dar meu depoimento lá. Eu fiz isso, eu sou fruto disso. Exatamente. Sade, eu infelizmente hoje eu já não consigo ir em todas as formaturas. Eu queria muito. Eu também não consigo, infelizmente. Emocionante, né? Muito legal. Mas nas que eu fui, 80% do meu tempo eu rodo unidade de negócio, eu vou para a loja, tá no sangue, eu gosto disso, sabe? O pessoal fala, mas você fica em qual escritório? Eu falo, não quer me encontrar, vai no escritório. E rodando as lojas, como são muitas pessoas, Brasil? Tem 10 mil, Brasil. Eu encontro jovens, que o Mauro, tudo me chama pelo nome, eu fico constrangido, porque eu não lembro do nome do jovem. Claro. São muitas pessoas. Eu falo, vem cá, me diz, você me conhece daqui da loja? Foi da interação? Puxa, eu sou ex-aluno do Formar. É isso. Cara, é uma satisfação gigante isso. Eu vou te dar um depoimento aqui. Vai fazer 7 anos que eu estou como superintendente executivo do ESPRO. E a gente está numa jornada aqui de tornar o ESPRO mais visível pela sociedade. A gente é muito invisível ainda, né? E mais ativo. Então a gente está fazendo uma jornada interna de transformação de cultura, de tecnologia, a gente está modernizando coisa. A própria forma que a gente construiu o projeto Formar é fruto de uma mudança que a gente fez na área de captação de recursos e de projetos e tal. Então eu também rodo pra caramba, né? Eu falo que eu moro na poltrona 11C da Latam. E onde eu vou, eu tô com a minha mochilinha do ESPRO. Eu ia fazer uma palestra aqui em São Paulo, no Farol Santander, estava tendo um evento de cidades do futuro, não sei o quê. Me chamaram para falar de ESG, eu entrei no elevador, o cara bateu nas minhas costas, o cara maior que eu. Você trabalha no ESPRO? Eu falei, eu trabalho no ESPRO. Eu fui aprendiz ESPRO. E eu lembro da instrutora, não sei quem, o que ele foi falando e foi se emocionando, o cara daquele tamanho, que nunca me viu na vida, olhando o logo, o nome da nossa empresa, que ajudou o cara. Cara, eu falo, eu fico mexido, porque assim, ele não tinha a menor necessidade de falar aquilo, mas os jovens que passam por uma transformação dessa, como os jovens do Formar, eles têm um senso de gratidão, que é uma coisa absurda. Eles fazem questão de falar. A primeira coisa, ele reconhece a entidade e agradece. A segunda coisa, ele dá o nome da pessoa que treinou ele, que desenvolveu ele. Invariavelmente. Então assim, o cara fala, não, eu lembro da instrutora fulano, eu lembro, ela tá lá ainda. Pô, tem 20 anos que o cara passou com a gente. Cara, eu não sei, eu tenho só 7 de ESPRO, eu não conheço o nome de todos os instrutores que estão na sala, a gente tem quase 800 funcionários. Mas assim, tem um negócio que é o poder do terceiro setor quando se junta com o segundo setor, com as empresas, de transformar a sociedade de maneira definitiva. Não é um paliativo, né? Tenho certeza que o jovem que passou pelo Formar, ele vai continuar trabalhando e estudando, ele vai dar exemplos éticos, ele vai dar exemplos de retidão, ele vai cuidar das pessoas, ele vai ter empatia, porque ele recebeu isso. E como empresa, Sade, eu acho que nós temos algumas barreiras ainda para quebrar. Eu gosto de exemplo real porque materializa, né, Sade? Eu estava no encontro com outros colegas alguns de RH, outros de impacto positivo, enfim, falando sobre coisas gerais. E me pediram um exemplo. Porque eu gosto de trazer o exemplo do Formar, porque ele tira algumas crenças limitantes das empresas. Boa. E aí eu escutei o seguinte, nesse bate-papo eu falei sobre o Formar, aí uma pessoa levantou a mão e falou, Mauro, mas o que você está trazendo é um processo de jovem aprendiz. Falei, não, nós temos o de jovem aprendiz. É antes disso. Com quem? Com o ESPRO.
Peraí, Mauro, que coisa maluca, vocês estão jogando... Eu ouvi isso, vocês estão jogando dinheiro fora. Eu falei, não, deixa eu te contar mais no detalhe. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma pré-preparação, uma pré-formação para esse jovem. O conteúdo que ele vai ver como aprendiz é totalmente diferente do que ele está vendo agora no formar. Eu estou dizendo para esse jovem o que ele precisa para os próximos passos. Ah, isso. Então, diferente do que você falou, nós não estamos jogando dinheiro fora. E eu posso, se você quiser, a gente pode fazer uma visita nas nossas lojas. Eu vou pegar as pessoas internas que tiveram com esses jovens. Eu posso pegar gerentes que têm esses jovens dentro dos times hoje. E eu posso pegar o jovem para explicar para você tudo o que eu falei. Porque por mais que eu fale aqui, eu não vou conseguir traduzir. Mas o ganho para a empresa, sabe? E aqui eu estou te falando, mais uma vez, a gente pode trazer números para isso. Eu estou falando de satisfação de colaborador, não só do colaborador que fez o formar, mas do time que recebe esse colaborador. Eu estou falando na qualidade de administração de pessoas, desse gerente que passa pelo processo. Então tem ganhos que são gigantes e que, mais uma vez, né, nós somos muito felizes com o jovem aprendiz que o Espro nos apoia, mas o passo anterior, que é o formar, é a menina dos olhos. É o projeto que hoje a gente tem com um carinho gigante. E reforço o que eu te falei. Vocês precisam me ajudar, porque os caras lá estão me batendo na porta e falando, Mauro, eu quero nas 56 unidades. Ah, isso. Né? Como é que a gente cresce de maneira orgânica. Esse problema eu consigo te ajudar. Se você colocar no seu orçamento, o resto a gente faz. Legal, a gente precisa aceitar para... Você estava falando, Mauro, eu estava lembrando do negócio, assim, que dentro da aprendizagem, a gente também constrói umas coisas que são exclusivas do Espro, né? Então tá, você ganhou um kit que a gente agradece os entrevistados. Aí dentro tem um caderno. Todo ano a gente faz o caderno daquele ano e a capa ela é feita por um aprendiz. A gente tem um programa, chama o Espro que eu vejo. Então ele tem que, de uma maneira lúdica, dizer como o Espro impacta a vida dele. Então tem gente que desenha, tem gente que canta, tem gente que faz rima, tem gente que... Eles fazem de tudo quanto é jeito. Legal. Né? E os jovens que desenham, a gente faz uma mini exposição, vota e seleciona a melhor a imagem, a melhor arte. E essa arte vira o caderno do ano seguinte. Então esse jovem do Espro que eu vejo do ano passado virou o caderno desse ano. Então a gente fica muito orgulhoso. E tem várias ações. Mas a ação que eu sou mais apaixonado chama Embaixadores Espro. A gente tem jovem no Brasil inteiro. Chega num determinado momento do programa de aprendiz que eles são chamados a propor um programa, um projeto de impacto social. O instrutor convida, ele recebe e-mail, WhatsApp, e aí, ó, é assim, ó, o regulamento é esse, clica aqui e aprende tal. A gente recebe entre 600 e 800 projetos a cada ciclo. Uau. E a gente encaminha 30 mil jovens para o mercado todos os anos, recebe 600, 800 projetos. A gente escolhe os 40 melhores. Pega esse jovem, enfia no avião e traz para São Paulo. Coloca no hotel do lado do Espro, da matriz. Ele vai ficar 3 dias lá, com o instrutor nosso no hotel também, porque é muito hormônio, não pode deixar, né? Mas ali eles passam um dia com a Fundação Dom Cabral com a gente, para validar os projetos deles. Um dia com palestra, mentorias, tal, para inspirar. E o outro dia, que não é o dia inteiro, né? E o outro dia, o outro intervalo, que é uma visita guiada no MASP, vai brincar no Escape 60, vai não sei o quê. O que está por trás disso é assim, primeiro, ele fez o projeto, ele tem direito disso, a gente sabe que esse jovem vai rapidamente ser um líder. Quando ele está com outros jovens, tem projetos diferentes, de outros estados, não sei o quê, você gera uma sinergia monstra. Quando você tem a Dom Cabral ajudando a montar ou melhorar o programa, eles entendem que aquilo que ele fez tem valor. E se melhorar um pouquinho, fica mais valioso ainda. E isso aqui que eu fiz de impacto social pode virar um negócio. Ou pode funcionar na empresa onde eu estou, porque ele é um aprendiz ativo. Inclusive, às vezes, dá trabalho que eu tenho que pedir autorização da empresa para ele deixar ele faltar 2 dias para vir, né? Quando ele está com os mentores, com o pessoal que faz as palestras, ele vai ver, pô, cara, tem um outro caminho aqui, tá? No final, quando eles estão indo para o aeroporto pegar os seus aviões, alguns vêm do interior de São Paulo, então não tem voo, é o ônibus, bom. Eles estão tão engajados
que eles choram como se eles fossem amigos da vida inteira e não vão se ver por um grande tempo. A gente tem embaixadores que viram melhores amigos, mas um está em Recife e outro está no Rio Grande do Sul, sei lá. E eles têm um poder, cara, de fazer os outros jovens acreditarem que eles também são capazes. Então, dentro dos embaixadores, eu tenho uma aprendiz que foi para Harvard fazer discussão política a convite da ONU. Uau! Olha que legal. A gente tem jovens que estão montando negócios de impacto social simultaneamente ao trabalho de aprendiz. E eu acredito que o poder disso aqui é absolutamente o mesmo poder do formar. Que você põe os jovens com uma causa similar e você dá o combustível para cada um andar do seu jeito. E aí eles vão chegar onde quer que seja que eles queiram chegar. Mas a gente deu condição para que eles chegarem nisso. Então, assim, essas iniciativas... Eu sou suspeito que eu amo o que eu faço, né? Mas essas iniciativas do Espro, quando encontro iniciativas como da Leroy Merlin, cara, não tem como dar errado. Eu fico super emocionado com isso, porque assim, é o caminho da sociedade brasileira, cara. O Saad, são situações diferentes, mas que em algum momento se conectam, né? Você falou do poder que tem de propagação dessa ação que vocês fazem, porque esse jovem vai ser o embaixador. Toda grande empresa, creio eu, que tem, pelo menos com os colegas que eu falo, toda grande empresa tem problemas sérios de comunicação, né? Como é que a gente faz a comunicação chegar? E você falando, eu lembrei, nós chamamos de influenciadores, tá, dentro da Leroy. E lembrando aqui dos rostinhos, né? Porque eu faço reunião, porque nós temos embaixadores para macrotemas. Tá. Então eu tenho os meus embaixadores do pilar ambiental, eu tenho meus embaixadores do pilar social e eu e meu time nós nos reunimos com essa galera que está espalhada no Brasil. Tá bom. Nós temos embaixadores que são do Formar e que estão lá dentro. Né? Nós chegamos um momento, depois da minha chegada na área, a Andressa é a diretora da área que você bem conhece, num bate-papo nós trouxemos comunicação corporativa para dentro da nossa diretoria. Por quê? Se eu penso que o fio condutor da estratégia da empresa é ESG, são as ações sociais e ambientais, como que eu comunico isso? Toda a comunicação que eu fizer precisa passar. E não é só pelo crivo, né? Como eu falei, tem uma questão de cultura envolvida aqui. Claro. E nós fizemos com essa dificuldade das coisas chegarem, porque normalmente até a liderança chega super bem, e como isso desce. Então nós fizemos alguns compromissos com as unidades de negócio, de reuniões diárias, de atualizações em 2 períodos do dia, mas o que efetivamente deu certo de fazer essa comunicação chegar para os times foi esse processo de influenciadores. Tá. E como que nós fazemos a escolha desses influenciadores? São os que são mais engajados. Claro. São os que têm o maior poder de coletividade, de influência dentro do time. E você contando aqui, me veio na cabeça algumas carinhas que passaram pelo projeto e que estão dentro dessas ações sociais que nós fazemos. Eles são mais proativos, eles são mais engajados, eles são mais apaixonados, é isso. São mais inovadores. É isso. Às vezes a gente tem até que segurar, né? Falar, calma. Volta aqui, peraí. É isso aí, mas isso é muito legal. Pô, cara, a gente podia ficar o dia inteiro falando aqui, mas eu não posso, cara. Uma hora eu preciso caminhar para o fim. Eu queria deixar um espaço aqui para você convidar as pessoas para conhecer a Leroy. Difícil, uma pessoa que eu não conheço a Leroy, mas conhecer um pouco mais sobre o que vocês fazem. E se você quiser deixar seus contatos de LinkedIn e tal, para as pessoas te acompanharem também, fica à vontade. Puxa, que legal, Saad. Primeiro eu queria mais uma vez agradecer pelo bate-papo, foi extremamente descontraído. Não é toda hora que eu estou num podcast, né? Então para mim é uma novidade aqui. Te agradeço pelo carinho do seu time, eu falei isso, a Catarina, que é quem fez o contato comigo, uma simpatia, né? Extremamente atenciosa, faz jus ao profissionalismo que o Espro tem, então super obrigado. E pessoal, me coloco à disposição, quem quiser visitar a Leroy, meu contato no LinkedIn é Mauro Filgueiras, pode mandar mensagem, eu respondo todas. Se quiser marcar para testar, para comprovar o que nós estamos trazendo aqui, a gente pode marcar, apresento a empresa para vocês, a gente ajusta a agenda, porque é sempre um desafio, mas eu estou à total disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Sabe? Maravilha. Obrigado mais uma vez, Mauro. E manda um abraço para o Andressa. Mando sim. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Esprocast.
A gente está gravando numa temporada especial dentro do stand do Espro no Conar. O estúdio em parceria com a revista Você RH. A gente está muito feliz com essa parceria. Só que esse episódio acabou. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Espro, procura a gente no nosso site em espro.org.br e conhecer o que a gente está aprontando, as nossas iniciativas, nos segue nas redes sociais. A gente está como Espro ou Espro Oficial. Então, te aguardo, obrigado pela sua audiência. Esse episódio foi para conta, a gente se vê numa próxima vez. Até lá.